Boa noite. Hoje conheceremos o caso do monstro de Erechim, os crimes de um homem sádico que tocou o terror nessa pequena cidade e chocou o Rio Grande do Sul. Então, se você é sensível a conteúdos que envolvam violência, casos de horror, histórias reais de assassinatos, ou a menor de 18 anos, é melhor pular o vídeo. Caso contrário, acomode-se na sua cadeira, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o Terror na Conta nessa terrível história após a vinheta. No início da década de 1980, a cidade de Erechim viveu um dos momentos mais tensos de sua história, sendo 4 crianças e um ancião. Prisão, fuga, medo social, uma intensa mobilização policial para capturar o acusado e as tentativas de justiçamento popular e judicial são elementos que compõem esse vídeo do imaginário do medo a partir de uma série de assassinatos que marcaram não apenas a história criminal de Erechim, mas que percutiram em todo o estado do Rio Grande do Sul, que teve notícia dos crimes do monstro de Erechim. Seus crimes eram conhecidos não por apenas assassinar essas crianças, mas também por se alimentar dos órgãos genitais desses meninos. O impacto histórico dos crimes cometidos por Luiz Baú na década de 1980 em Erechim é lembrado até hoje. Após uma desavença com o irmão, Luiz Baú teria ido para Chapecó, se casado e em decorrência de cachumba que teria tornado estéril, sua mulher teria o abandonado por não poder ter filhos. O que para alguém como Luiz, já com histórico de conflito passional, pode ter gerado estresse de fundo sexual. Pois essa história figura junto com o Come Gente, ocorrido na década de 1930, que acabou virando filme, como os crimes mais apavorantes ocorridos em toda a história do município e do estado. O capítulo 1. O monstro. O primeiro crime, seus motivos e a prisão. O crime na linha Jubaré, a manifestação do perfil psicótico. No inverno de 1974, na linha de Jubaré, um homem desconhecido na comunidade, aparentando cerca de 40 anos, a família de Maria Zarpelon, viúva e mãe de 17 filhos, acolheu o forasteiro em sua casa, pois ele era conhecido como um genro da viúva. O forasteiro aparentava ser muito forte fisicamente e conhecedor das coisas do campo, que o tornava útil na lida da pequena propriedade. Além da robustez e eficiência com que aquele homem trabalhava na propriedade, chegando a tocar sozinho áreas consideráveis de roça, o forasteiro era legítimo mateiro, muito hábil em se tratando de pesca, caça e andar pelas matas. Isso contou Lírio em entrevista um dos 17 filhos da família Zarpelon, que o forasteiro Luiz Baú foi acolhido na propriedade porque os pais de Baú eram conhecidos de seus pais, além do próprio Luiz Baú ter sido indicado como curandeiro por um cunhado de Olírio que teria convivido com a família de Baú na comunidade de Sete Lagoas, no município de Itatiba do Sul. A fama de curandeiro aproximou o forasteiro da família pelo fato do 12º irmão da família, Francisco Zarpelon, sofrer de uma doença respiratória. Então Luiz Baú teria se proposto a tratar da criança, na época com 12 anos. Foram meses de relacionamento com a família, principalmente com o menino, então seu paciente, conforme conta Agostinho Zarpelon em entrevista, outro irmão da família. A amizade entre os dois, Baú e Francisco, ficava cada vez mais forte, a ponto do curandeiro acordar pela manhã e acomodar o menino no pescoço, pois ele tinha uma força que era de um cavalo e passava o dia inteiro assim, não largava mais o piá. Isso dizia Agostinho. Luiz Baú era um homem de poucas palavras, sempre reservado e calmo, embora fosse incomum tamanha proximidade com o menino. A família não via nisso qualquer indício de que pudesse representar algum perigo para Francisco, pois o curandeiro já era considerado uma pessoa da casa, podendo significar muito mais segurança do que uma ameaça. O cotidiano de Francisco e Baú se confundia, pois o menino só se afastava do curandeiro quando ia
para a escola do povoado Jubaré, distante aproximadamente 1.000 quilômetros da propriedade da família. No dia 26 de fevereiro de 1975, numa quarta-feira, a viúva Maria Zarpelon encarregou o filho de buscar farinha de milho no moinho da cidade. Naquele mesmo dia, a viúva contou para Luiz Baú que estaria acertada a ida do menino para Garibaldi, onde iria passar seus dias em estudos. Confirmando os planos da família, reforçando sua contrariedade, o curandeiro disse que também iria embora, que deixaria a colheita da roça que arrendara da viúva para o menino, pois queria que ele levasse alguns trocados para a viagem. A noite caiu e o menino ainda não havia retornado do moinho. Então a família procurou o curandeiro para ter notícias do irmão, já que ele estava sempre por perto de Francisco. Luiz Baú não foi encontrado e o garoto acreditava-se estar na casa dos parentes, o que era parte da incumbência que a mãe havia lhe dado. Então, na manhã de quinta-feira, o irmão de Francisco, Agostinho, saiu até a casa dos parentes, onde suspeitava que Francisco havia pernoitado, e se encontrou com Luiz Baú. Perguntou acerca do menino, o curandeiro se mostrou indiferente. Chegou na casa dos parentes, Agostinho teve a notícia que o garoto não tinha sido visto por lá. As buscas continuaram por parte da comunidade de Jubaré, enquanto a polícia procurava pistas do curandeiro que naquelas circunstâncias também havia desaparecido. Em um dos encontros de buscas que os grupos da comunidade faziam na casa do presidente da capela, notou-se um movimento estranho dos cachorros à beira de uma cerca da horta, a alguns metros da casa. Quando foi colher salada na horta, uma garota teria visto algo estranho enrolado numa lona. Um dos homens foi lá para afastar os cachorros inquietos, quando notou que havia algo enrolado em um pano de malhar feijão. Outros correram até lá e desenrolaram o corpo de Francisco, com marcas de agressões. 2 dias depois do crime, o acusado foi preso quando tentava chegar à casa de sua irmã, que morava na linha Sete Lagoas, no município de Itatiba do Sul, onde era natural. Preso em 28 de fevereiro de 1975. Luiz Baú foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, em Porto Alegre, para que fosse examinado. Em seu laudo constava antecedentes mórbidos familiares, antecedentes mórbidos pessoais, identificado com sintomas básicos de esquizofrenia. Luiz Baú cumpriria mais ou menos 5 anos de prisão apenas. Na época era correto do ponto de vista jurídico, já que a legalização só seria alterada em 84. Capítulo 2. O presídio. Dissimulação, fuga e assassinatos em série. Em decorrência dos crimes anteriores e pela morte do menino Francisco, Luiz Baú passaria 5 anos no presídio estadual de Erechim. Deu-se a fuga no dia 20 de janeiro de 1980. Luiz Baú estaria fugado pelo interior do município de Erechim. Considerando o perfil do fugitivo um preso exemplar, a polícia de Erechim limitou-se a comunicar às polícias de Itatiba do Sul e Aratiba, pois tendo foragido vivido nessa região das comunidades de Sete Lagoas e Jubaré, seria possível que ele voltasse para lá. Talvez antecipando essa ideia da polícia, Baú voltou sua fuga para a direção oposta, o lado sul do município, em direção aos municípios de Gaurama, Áurea e Getúlio Vargas. Passando pela comunidade de Rio Todo, o fugitivo alcançaria o quilômetro 25 na Vila Áurea, no dia 12 de fevereiro, onde morava a família Cardoso. Juvencio e Cristina Moreira Cardoso eram pai e mãe de 3 filhos, sendo o mais velho Jandir, de 12 anos. Segundo contou a mãe Cristina Moreira Cardoso, o casal estava trabalhando em parreiras de uva por volta das 16 horas, quando a mãe pediu para Jandir ir até o armazém comprar velas e fósforos. A noite se aproximava e a demora do menino fez com que o casal fosse até o armazém saber do filho. Informados de que o menino havia comprado as coisas e saído, passaram a percorrer a vizinhança para saber notícias do filho e depois foram para casa, na esperança de que o garoto estivesse lá. A noite chegou e o casal voltou à busca, que seguiu sem êxito até por volta das 4 horas da madrugada. No dia seguinte, a comunidade toda se mobilizou atrás do paradeiro de Jandir. Já era por volta das 15 horas da tarde quando a mãe do garoto foi avisada que teria encontrado seu filho. Contou a entrevistadora
que naquele momento saiu desesperada e quando se aproximou do local onde estaria o filho, viu que estava lá praticamente toda a comunidade e a polícia, mas ela foi impedida de chegar mais perto por um policial e a sobrinha. O corpo de Jandir Moreira Cardoso foi encontrado por 2 homens da comunidade, Pedro Bombana e Sérgio Smolinski. Encontrando o corpo de Jandir a partir do modo como o crime foi cometido e o perfil da vítima, passou-se a desconfiar da possibilidade de que Luiz Baú poderia ter cometido aquele crime, pois a morte de Francisco na linha Jubaré, em 75, apresentava os mesmos traços. O padrão dos crimes é outra característica importante para distinguir um serial killer. Sendo assassino movido por uma simbologia própria, ele tem a necessidade de expressar suas fantasias num verdadeiro ritual assassino. Em sua caminhada no interior do município, Luiz Baú teria voltado à região da cidade de Erechim por volta do dia 15 de fevereiro, a alcançar a comunidade do Rio Tigre, distante aproximadamente 5 quilômetros do centro de Erechim. Aquela comunidade reunia na época por volta de 20 famílias de relações muito próximas, sendo boa parte compadres ou parentes. De acordo com depoimentos recolhidos pela polícia, na manhã de 15 de fevereiro, os meninos Gelson Ribeiro, de 11 anos, e Paulo Grando, de 8 anos, teriam ido conduzir algumas vacas da vizinha Thalita Zílio até um potreiro distante aproximadamente 1 quilômetro da casa da mulher. Paulo e Gelson aproveitaram para montar um cavalo da vizinha. Em rotina dos meninos do povoado fazerem esse tipo de coisa, mas naquele dia a mulher estranhou que nenhum dos meninos nem o cavalo retornaram ao fim da tarde como das outras vezes em que saíam para levar o gado e andar a cavalo, mas achou que os meninos tivessem ido para casa e que no outro dia procuraria saber deles e da montaria. A mãe de Paulo, Selma Grando, contou que era comum os meninos andarem pela comunidade brincando e fazendo pequenos trabalhos, mas naquele dia, por volta das 18 horas, os 2 meninos ainda não haviam retornado. Diante disso, acompanhados de vizinhos, deram busca até a madrugada. No dia seguinte, então, por volta das 7h30 da manhã, do dia 16 de janeiro, ela encontrou seu filho e Gelson mortos próximos aos eucaliptos da construtora gaúcha, local onde as crianças costumavam levar o gado da vizinhança. A polícia foi acionada novamente e a assinatura do criminoso foi decisiva para que percebessem que se tratava da mesma pessoa, o mesmo modus operandi, já que as vítimas e seus ferimentos seguiam os mesmos padrões dos crimes anteriores que vitimaram Francisco e Jandir. O exame no corpo de Paulo, feito no necrotério Hospital de Caridade em Erechim, foi emitido em 16 de fevereiro de 1980. O caminho exato de sua fuga não pode ser precisa, mas sabe-se que no dia 16 de fevereiro, Luiz Baú já teria alcançado a chácara do diretor do presídio, local onde ele conhecia bem e que provavelmente era um dos poucos pontos de referência que ele teria nos últimos 5 anos em que esteve preso. Na chácara, Luiz Baú cometeria um crime que fugiria ao seu padrão de vítimas, mas que nem por isso teve menos requintes de crueldade. Segundo contaram alguns entrevistados que trabalharam no presídio da época, o diretor mantinha sobre a propriedade um chacareiro chamado Aparício, conhecido em Erechim por ser um bom domador e preparador de cavalos para a carreira. O chacareiro teria desavenças com Baú, em decorrência do serviço ao longo dos anos em que o preso frequentava a propriedade. Pois, segundo o chacareiro, o dono da propriedade teria confiança demais naquele preso. Aparentemente, o pessoal do presídio nunca viu Luiz Baú hostilizar o chacareiro, que em contrapartida mencionava seguidamente seu desagrado em ter Baú na propriedade. O chacareiro era o único morador da propriedade e o encontro dos dois teria ocorrido na noite do dia 16 de fevereiro. O resultado apresentado num laudo do necrotério Hospital de Caridade no dia 17 de fevereiro, onde ficou especificado que era o mesmo modus operandi das outras vítimas. Além da morte do chacareiro, que já era a 4ª vítima em 4 dias, notou-se que fora roubado da propriedade, além de algumas roupas e comida, uma espingarda calibre 32 e um revólver calibre 22, além de cartuchos para as 2 armas. Diante do exposto, um serial killer estava solto em Erechim e já havia feito 4 vítimas. A polícia mobilizada e a comunidade em pânico viram-se diante de uma corrida contra o tempo, pois a cada dia apareciam novidades deixadas pelo fugitivo por onde passava.
A cronologia do caso mostra a doença, a dissimulação e a sequência de um padrão nos crimes de Luiz Baú, deixando evidência se tratar de um serial killer que já causava pânico na região. Para a polícia já era prioridade a prisão do fugitivo para que a comunidade se acalmasse, e a caçada passou a contar com o auxílio de forças policiais de toda a região. Capítulo 3. A cidade, o imaginário do medo, vingança, a figura do monstro e a caçada. Um mês se passou desde a fuga de Luiz Baú do presídio estadual de Erechim. A morte de 3 crianças e um ancião agitaram o cotidiano pacato da cidade e da região naquela época. E a polícia passou a empreender uma verdadeira caçada humana a um fugitivo que se mostrava habilidoso para a fuga. Diante das circunstâncias, o imaginário coletivo trabalhou o caso de diferentes formas de acordo com a evolução dos fatos. Os boatos populares, a movimentação da polícia e as passagens intrigantes acerca da perseguição e fuga acabaram consolidando no imaginário erechinense a figura de monstro atribuída ao criminoso. No ano de 1980, a cidade de Erechim tinha aproximadamente 60 mil habitantes, distante a cerca de 360 quilômetros da capital de Porto Alegre. Embora essencialmente agrícola, naquela época a cidade já era polo regional para dezenas de outras cidades que faziam divisa com o município, aproximando 200 mil habitantes da região do Alto Uruguai. Não só a cidade de Erechim, mas toda a região viveu dias de medo instalados a partir da ideia de que Luiz Baú poderia vitimar qualquer pessoa, principalmente crianças. Afirmar que na cidade de Erechim houve mudanças significativas na vida material urbana, a arquitetura, em virtude do clima de medo que tomou a cidade por causa dos crimes de Luiz Baú, seria um exagero. Mas quanto às relações humanas, é evidente que a influência que teve a repercussão dos crimes sobre o cotidiano da população de toda a região. A sensação de insegurança sentida pelas famílias mais próximas dos fatos também foi observada em famílias que não tinham tanta proximidade com os crimes. Percorrendo a rodovia Transbrasiliana, a patrulha encontrou 2 homens que, à distância, acompanhavam o fugitivo há algum tempo, os quais informaram que ele estaria num valo descansando e consumindo o que havia comprado no armazém. A partir da informação, a patrulha organizou um pente fino na área, pois não tinha avistado o fugitivo ainda. Foi quando um dos policiais gritou: "Tá aqui ele!" O fugitivo largou tudo e desceu para uma lavoura de soja sob fogo de mais ou menos 40 tiros, dos quais nenhum o atingiu, até que se embrenhou em um pequeno bosque que imediatamente foi cercado pela patrulha, que naquele momento já pedia reforço. Então entrou em confronto com o policial. O confronto rendeu ao policial um corte de faca na altura da coxa, enquanto Luiz Baú, após levar uma coronhada na cabeça, caiu no chão e lutou ferozmente com o policial até ser mobilizado e preso quando da chegada do restante dos homens da patrulha. A descrição acerca da força física de Baú é presente em todas as entrevistas de pessoas que conviveram com ele em diferentes momentos da história. Quanto ao policial, por ocasião da entrevista para a pesquisa, trata-se de um homem de estatura grande que deixa a impressão de que o confronto com o fugitivo teria sido realmente violento. Após sua prisão, a brigada militar receava que Luiz Baú pudesse ser linchado pela população. Tamanho era o clima de revolta e fúria dos cidadãos erechinenses. Eram cerca de 500 pessoas na sede do batalhão da polícia militar, que os populares clamavam para que Baú fosse linchado e que as mulheres gostariam que ele fosse morto. Os moradores da cidade repetiam as frases: "Assassino, não merece viver", e "Queremos linchamento". Luiz Baú foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso de Porto Alegre, onde desembarcou sob forte esquema de segurança. Não foram registrados relatos a respeito de seu comportamento dentro do instituto, mas acredita-se que aproveitou a maior parte do tempo para planejar uma nova fuga, na qual aconteceu quando estava completando seu 5º mês de estadia no local. Luiz Baú fugiu em 30 de junho de 1980, junto com 4 outros internos, ao estourar o cadeado do pátio. Os outros 4 internos foram recapturados e conduzidos ao instituto, enquanto sobre Baú nunca mais se teve notícia nenhuma. Quando fugiu, os jornais da época noticiaram o acontecido com certo temor, sendo que as escolas rurais da região de Porto Alegre foram recomendadas a fechar até a sua nova captura.
No entanto, acredita que ele tenha sido executado pelos agentes de segurança no Instituto do Rio Guaíba, dada a gravidade de seus crimes. Outras teorias especula-se que o criminoso possa ter fugido para o estado do Paraná ou para países vizinhos do Uruguai e do Paraguai. Sua audiência fora marcada para o dia 26 de março de 1984, a qual não compareceu, e foi julgado à revelia. O juizado criminal da comarca de Erechim estabeleceu no dia 3 de abril de 1975 a sentença de prisão pelos crimes cometidos em janeiro e fevereiro de 1980. De acordo com a lei atual, os crimes prescreveram em 2005 e a justiça determinou o pagamento de uma indenização de R$ 3.900 às famílias das vítimas. Você que mora nas regiões de Erechim e conheceu a história do Luiz Baú, teria alguma teoria a respeito do seu paradeiro? Deixem aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, clique no like e me espere até a próxima semana com o nosso próximo vídeo. Até mais.